Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando aí no seu coração. É um prazer estar aqui novamente para podermos estar compartilhando conhecimento, assim como diz a palavra, rios fluindo, né? É isso que Ele quer de cada um de nós, que nós sejamos multiplicadores do conhecimento, daquilo que Ele tem dado a nós, e que você também possa ser um multiplicador desse conhecimento. E hoje, de uma forma especial, nós vamos estar falando aqui de um tema, queridos, que nós vamos abranger as duas séries. Nós estamos aí numa série de estudos sobre discipulado e consolidação, e nós estamos também numa série de estudos sobre maturidade no espírito. E esse assunto é um assunto muito importante para toda a igreja, para novos convertidos, para pessoas que já têm um tempo de conversão, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, né? Então é importante que nós venhamos a descobrir, venhamos a compreender qual é a minha identidade em Cristo, quem eu sou em Cristo Jesus. As pessoas às vezes se convertem, têm aquele primeiro encontro com o Senhor, têm toda a convicção da sua salvação, convicção daquilo que Deus fez, do sacrifício que Jesus fez na cruz pela sua vida, só que com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, acontecem algumas decepções, e a pessoa vai se esfriando e vai tendo a sua fé diminuída, e daqui a pouco a pessoa está perdida dentro da igreja, não sabe mais quem é em Cristo, tem dúvidas, coisas que anteriormente eram era algo tão sólido, a pessoa tinha convicção. Passa-se algum tempo e a pessoa acaba se perdendo a sua identidade, né? Então hoje nós vamos falar, nessa aula especial, nós vamos estar compartilhando nas duas séries de mensagens. Então peço a você, como eu sempre tenho dito, né? Separe aí o seu caderninho de anotação para anotar os versículos, alguma pergunta, alguma dúvida que possa aparecer, para que depois nós possamos conversar e poder chegar a uma conclusão. Amém? Então, para começarmos, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 17. Se você não for abrir a Bíblia, que você possa anotar aí. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor para cada um de nós. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluias, glórias a Deus por esta palavra, queridos. E eu quero usar esse texto para deixar aqui uma reflexão com o título Descobrindo a minha identidade em Cristo. Então esse é o título para a nossa aula de hoje, né? Descobrindo a minha identidade em Cristo. E eu começo te fazendo uma pergunta. Você sabe quem realmente você se tornou quando você aceitou, quando você recebeu Jesus como Senhor, quando você declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem convicção de quem você é em Cristo? Você você consegue mensurar quem você é em Cristo? Você consegue realmente utilizar essa identidade da mesma forma quando nós somos parados numa blitz que pede o nosso documento de identidade para poder saber quem nós somos? Quando nós vamos fazer uma inscrição para um concurso, quando nós vamos entrar em algum lugar onde precisa de identificação, nós pegamos a nossa identidade e nós entregamos ela e não temos dúvida nenhuma de que a pessoa vai olhar para aquela identidade e vai nos reconhecer. Você tem essa convicção em Cristo Jesus, quem você é? Se você diz que sim, eu quero dizer para você que uma grande parte dos cristãos dentro das igrejas estão sem saber quem são. Uma série de pessoas, uma grande parte de pessoas, tanto os novos convertidos quanto já antigos de conversão, que ainda não conseguiram, ou se conseguiram, se perderam.
estão numa amnésia espiritual e esqueceram quem são em Cristo Jesus, quem realmente são em Cristo Jesus. E a consequência disso, queridos, é viver uma vida de fracasso, é uma vida de tristeza, é uma vida de miséria, é uma vida de engano, é viver na inércia. O que é a inércia? É você não conseguir alcançar passos maiores, você não conseguir sair do lugar. E vivem assim simplesmente porque não sabem a sua identidade em Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa convicção. Olha, nós não podemos ser crentes sem saber o que significa ser crentes. Nós não podemos professar um Deus poderoso sem saber que esse poder, ele está dentro de nós. Nós não podemos pregar, falar daquilo que nós não conhecemos. E se nós temos uma missão, nós fomos comissionados a fazer discípulos, a pregar o Evangelho, então nós precisamos saber de quem nós estamos falando. Amém, queridos? Glória a Deus, estão comigo? Aí nós vemos no texto base uma oração, né? Paulo ali estava fazendo uma oração pela igreja de Éfeso, né? A favor da igreja de Éfeso. E eu quero destacar aqui 2 pedidos que Paulo fez a favor dessa igreja. Eu quero trazer para a nossa realidade. O primeiro pedido está no versículo 17, e ele diz assim: peço a Deus que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo queria que a igreja conhecesse a Deus profundamente. Paulo, ele tinha desejo de que a igreja, de que todos tivessem uma profundidade no relacionamento com Deus, da mesma forma que ele teve. Uma das características de um líder de excelência, de um verdadeiro líder, ele não tem ciúme daquilo que ele tem. Muito pelo contrário, ele quer distribuir aquilo que ele tem, ele quer que as pessoas vivam experiências que ele viveu e ainda maiores. Eu tenho uma forma de liderar, de pastorear, quando nós somos convidados a participar de algum congresso, de algum retiro, nós vamos, geralmente eu e minha esposa vamos primeiro, e quando é bom, queridos, quando nós somos tratados, quando nós somos experimentados por Deus, eu quero multiplicar isso, eu quero muito que a igreja também viva isso. A palavra do Senhor, ela penetra no nosso coração, e como eu falei no começo, né, Jesus, ele deseja que nós sejamos rios de águas vivas, né? Ele quer que do nosso interior flua rios de águas vivas. Ele não quer que nós sejamos mar morto, mas rios com vida, que flui. Então, queridos, aprenda a dividir conhecimento. Eu não diria nem dividir, porque você não está ficando com menos. A partir do momento que você multiplica conhecimento, você multiplica, você faz com que o conhecimento ele venha a ser multiplicado, ele venha a ser renovado na vida das pessoas. Então, sempre que você tiver oportunidade de conhecer algo que é bom, multiplique para as pessoas que estão ao seu redor. E Paulo aqui, ele está dizendo, ele fez esse pedido para Deus, né? Ele tinha esse desejo que as pessoas conhecessem a Deus profundamente. Ele ora para que as pessoas, ele ora para Deus pedindo isso. Aí o segundo pedido de Paulo está no versículo 18 e diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Em outras palavras, Paulo queria que a igreja conhecesse também as riquezas da gloriosa herança que eles tinham direito em Cristo Jesus. Paulo queria que eles tivessem noção da decisão que eles tomaram, né? Do Deus que eles estavam servindo. Hoje mesmo eu estava assistindo uma mensagem aqui agora à tarde do nosso amado reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus que eu me alimento muito com as mensagens dele, e ele contou sobre uma experiência de uma pessoa que foi convidada para
para ser um embaixador, e ele recusou esse convite para ser um embaixador em outro país, porque ele era pastor de uma igreja. E aí, para ele ser embaixador de outro país, ele teria que abandonar o ministério. E a resposta que ele deu, ele falou assim: não, eu não posso ser rebaixado de cargo, porque eu já sou o embaixador de Cristo. Olha só, queridos, não existe profissão, não existe encargo, não vou dizer uma profissão, um encargo maior do que servir a Deus, do que estar firmado ministerialmente em Cristo Jesus, sabendo, tendo convicção de quem é ser um servo de Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que Paulo queria e clamou para Deus para que a igreja pudesse conhecer as riquezas, né, dessa herança, dos direitos que ela tinha em Cristo Jesus. E hoje eu quero compartilhar um pouco com você. Nosso estudo hoje vai ser curto. Quero compartilhar um pouco com você sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a nossa posição em Cristo. O que é que biblicamente Deus tem para nos dizer quem nós somos em Cristo Jesus. Só que antes eu quero ler com você 2 versículos sobre o que a Bíblia diz de quem nós somos em Cristo Jesus. O primeiro está lá em João, capítulo 15, versículos 5 e 6. João, capítulo 15, versículos 5 e 6. Diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhança do ramo, e secará. E o apanharão e lançarão no fogo e o queimarão. Ou seja, sem Jesus nós não podemos nada. Jesus está dizendo que se nós estivermos nele, ou seja, nós ligados nele, nós vamos dar muitos frutos. Mas se nós não estivermos ligados nele, se nós não formos um com ele, para nada nós servimos, a não ser para ser cortado e jogado fora para ser queimado. Ou seja, sem Jesus nós não podemos nada. E você precisa ter essa convicção, você precisa compreender isso. Em Cristo você é mais do que vencedor. Sem Jesus você é simplesmente uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. E lá em Isaías capítulo 40, versículo 17, Isaías 40, 17 diz: todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera sem valor e menos do que nada. Olha só, todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera sem valor e menos do que nada. Ou seja, menos do que nada ainda. Então, sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. As nações que não têm Deus também são consideradas como nada. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, diz que aquele que se glorie deve se gloriar no Senhor. Ou seja, queridos, nós, sem Ele, não somos nada. Então, uma coisa que nós não podemos permitir, ser vítimas da nossa própria altivez. Sabe, achar que nós somos capazes, que nós somos, nossa, como eu sou bom, como eu sou tal, como eu falo bem, como eu prego bem, como eu ministro bem, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu faço tudo isso com maestria. Não, não, não. Deus está falando assim, ó, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Queridos, eu estava vendo também um podcast esses dias do Juliano Som, e tem um momento que ele fala algo muito profundo, e é realmente, queridos, eu trouxe isso como mais uma lição de vida para mim. Eu às vezes, eu já até devo ter falado isso na igreja ou aqui, às vezes quando eu prego, né, e aí eu desço do
púlpito, ali no altar. Às vezes alguns irmãos me abordam. Ontem mesmo aconteceu isso na Praia Grande. Eu acabei de pregar e eu ainda avisei que eu teria que vir sair ontem com um pouco mais de prioridade. Não poderia ficar lá na igreja com os irmãos, porque eu tinha uma apresentação de uma criança para fazer aqui em Mongaguá. E mesmo assim, pararam 2 irmãos, uma irmã, depois um outro irmão parou e falou: nossa, como Deus, pastor, faltam palavras dessa forma nos cultos, como Deus falou essa noite. Olha, depois que eu voltei para a igreja, e de todo esse tempo que eu estou na igreja, hoje foi o dia que Deus mais falou comigo. E aí glórias a Deus, eu gloriei no Senhor, porque foi o Senhor que deu a palavra, foi o Senhor que dirigiu o momento, o culto, foi o Senhor que direcionou para estar trazendo aquela mensagem. E então, queridos, nós não podemos aceitar a glória, nós não podemos aceitar a adoração. Juliano Som, como eu falava, Juliano Som falou que o homem não foi preparado, o homem não suporta ser adorado. E realmente é uma realidade, queridos. É por isso que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. Se você for perceber, se você for pegar os exemplos de homens que são adorados, que são glorificados, que são martirizados, eles não aguentam, eles não suportam, eles se sufocam, eles ficam doentes, eles precisam usar drogas, eles se prostituem, eles caem no ostracismo. A maioria não consegue suportar isso. E a gente vê isso constantemente. Nós estamos vendo nos jornais, né? Isso, os escândalos que são descobertos e nós tomamos conhecimento, né? Pouco tempo atrás aí, o próprio Ronaldinho, né, o fenômeno, né, se envolvendo no homossexualismo. Nós vemos aí também o Daniel Alves, há pouco tempo atrás, está preso, acusado de estupro. O Robinho também, né? Como foi que morreu Elvis Presley, né? Que praticamente nasceu dentro de uma igreja, em alguns louvores lindos cantados por ele, né? E tantas outras pessoas, tantos outros artistas que foram adorados, foram glorificados, e eles não suportaram. O homem não nasceu, não tem capacidade para ser adorado. Então, queridos, nós precisamos direcionar a glória para quem é digno de receber a glória, né? Então, tudo que nós vamos aprender aqui, tudo que nós, as heranças que nós recebemos de Deus, o poder, a unção, é para que o nome dele seja glorificado, não o nosso. Amém? Mas eu creio que eu estou falando aqui com crentes, com pessoas, com cristãos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e estão compreendendo aquilo que eu estou dizendo. Então vamos lá. Quem nós somos em Cristo? Quando nós estamos realmente, o quanto nós estamos realmente firmados nele, né? Porque às vezes eu posso chegar e fazer uma pergunta dessa para algumas pessoas, para alguma liderança: não, eu sei, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, isso e aquilo. Mas no dia a dia nós vemos que essa não é a realidade, né? Quantas vezes você entra dentro da igreja, eu costumo brincar e lembrar, né, de um desenho bem antigo, né, Lip Hard, né? Tem algumas pessoas que sempre estão na mesma direção do Lip e do Hard, né? Ai, que coitadinho, coitado de mim, né? A pessoa se autocomissera, né? A pessoa sempre num negativismo, sempre de cabeça baixa, sempre se lamentando, ou seja, essa pessoa ainda não compreendeu quem ela é, quem ele é em Cristo Jesus. Mesmo com as aflições do mundo, que Jesus diz que nós teremos aflições, nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Então, em primeiro lugar, queridos, quem nós somos em Cristo Jesus? Nós somos filhos de Deus. Nós não somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. É diferente, né? A criatura e o filho. 1 João capítulo 1, versículo 11 e 12. 1 João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos, plural, todos, infinito, todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, queridos, olha, Deus abriu, ele veio para os seus não o receberam. Aí, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse negócio que o mundo diz, que todos os caminhos levam a Deus, que todos nós somos filhos de Deus, é mentira de Satanás para levar uma boa parte de pessoas para o inferno. A palavra do Senhor diz que a todos quanto o receberam. Então, aqueles que acham que podem viver a vida que quiser, fazer o que quiser, não, mas eu tenho Deus, eu sei, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Mas a Bíblia está dizendo, todos quanto o receberam, eu tenho que receber, reconhecer. Sabe a profissão de fé que nós fazemos na igreja? A Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse sim é filho de Deus. Então isso não é misticismo, isso não é algo que foi inventado, né? A palavra de Deus diz. Então nós temos que receber, que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus está dizendo aqui, olha, eu os adotei e libertei vocês da escravidão. A partir de agora vocês são livres. Olha só que interessante aqui. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Ou seja, queridos, antes nós éramos marionetes do diabo. Antes nós pecávamos e achávamos aquilo bonito, aquilo legal. Hoje nós não somos mais escravos. Hoje nós somos livres para adorar e para viver uma vida santa diante do Senhor, como filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ou seja, aos nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Olha como Deus nos ama, queridos, além de nos adotar, além de nos presentear com a dádiva de ser filho, Ele nos enviou o seu Espírito para nos ajudar. Aí vai ter um outro estudo que eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos ver quais são as ações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, é aquele que nos conforta, consola, aquele que nos convence do pecado, porque sozinho nós não conseguimos. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Deus enviou para os seus filhos o Espírito Santo. Assuma isso na sua vida, queridos. Um filho goza dos mesmos privilégios do pai. Um filho come à mesa com o Senhor. Um filho mora na mesma casa. O filho pode vestir as mesmas roupas do pai. Às vezes o meu filho vem aqui na minha casa e veste as minhas roupas. Às vezes ele vem aqui, pai, empresta um sapato para mim. E geralmente não volta o sapato, né? Pai, empresta uma camisa aí. Agora até que ele está mais magro do que eu, está mais difícil para ele utilizar minhas roupas. Mas, queridos, essa semana ele utilizou a camisa da minha filha. Da minha esposa. Camisa da Rede ID. Então, queridos, o que nós precisamos compreender? Que nós temos acesso, como filhos, nós temos acesso ao nosso Pai. Nós podemos nos assentar com Ele, nós precisamos conversar com Ele, Ele vai conversar, Ele nos ama, Ele nos traz essa paz que excede o entendimento. Em segundo lugar, nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus o também tornou herdeiro. O que é ser um herdeiro? Herdeiro é aquele que sucede na totalidade ou em parte da herança, seja por força de lei ou seja por disposição de testamento, queridos. Daqui a pouco nós vamos ler
que no nosso caso nós herdamos tudo do Pai por intermédio de Jesus Cristo, mas nós somos herdeiros, nós temos posse daquilo que pertence ao Pai. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, co-herdeiro se refere ao indivíduo que herda um conjunto em conjunto com o outro. Ou seja, nós temos uma herança juntos uns com os outros. Todos nós somos co-herdeiros de Deus e de Jesus. Jesus recebeu toda a herança do Pai. Jesus recebeu tudo. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Jesus se tornou herdeiro de tudo, como diz a palavra, e ele repartiu conosco. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha que lindo, queridos. Assuma essa posição. Tudo é nosso. Olha o que ele está dizendo aqui no finalzinho desse versículo 23. E vós, seja presente, seja futuro, tudo é vosso. Ou seja, tudo é nosso. E vós de Cristo, e nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, somos co-herdeiros, somos uma escadinha, queridos. Assuma isso, você é herdeiro. Tudo é vosso, você está nessa linhagem. Olha que lindo, Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Tudo, queridos, e aqui eu não estou falando de bens materiais, entenda, pelo amor de Deus, você precisa compreender isso, porque mais vale aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mais vale a alegria do Senhor, que é a nossa força, a presença de Deus dentro de nós, a certeza da salvação, a paz de espírito, a alegria, a paz que excede o entendimento. Muito mais é valioso isso do que qualquer fortuna, do que qualquer bem material nesse mundo. Então nós precisamos compreender isso. Em terceiro lugar, queridos, nós somos participantes da natureza divina. Nós somos participantes dessa natureza. Um filho possui o mesmo DNA do pai. Lá em 2 Pedro 1,4 diz: desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, ou seja, temos a plenitude de Deus em nós, através do Espírito Santo. Isso é glorioso. Cristo em vós, a esperança da glória, como diz lá em Colossenses 1:27, queridos. É a presença, é o poder de Deus habitando em nós e através de nós, porque através desse poder, Deus, ele nos unge com esse poder de operar milagres e maravilhas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz: o que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia! Eu sei que é muita glória para nós, queridos, mas assuma isso. Eu sei que é muita glória para nós, mas assuma isso. Isaías chegou um certo momento da vida que: ai, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e vive no meio de um povo de impuros lábios. Eu reconheço, nós reconhecemos que nós somos pobres, cegos e nus, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, invade o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma, nos traz a santificação, nos traz
a transformação de vida, o poder de convencimento, o crescimento. E daqui a pouco nós estamos, através do Espírito Santo, operando milagres e maravilhas, sendo um canal de Deus para poder pregar às nações, para poder curar o enfermo, para poder expulsar o demônio, para poder ser sal na terra, para poder ser luz do mundo. É para isso que Deus nos chamou. Você é luz do mundo, você é sal da terra. E o que é ser sal? O sal ele serve para dar tempero, o sal ele serve para conservar. As pessoas antigamente, quando não existia geladeira, o que eles faziam? Enchia a carne de sal, deixava ela secar ali, esse sal espantava os bichos para não haver a decomposição daquela carne, e também a carne ela não se autodestruía, ela não apodrecia. Então nós estamos aqui, queridos, nesse mundo tenebroso, como sal dessa terra, para poder conservar, para poder dar gosto, para poder, você pode comer uma carne sem pimenta, sem orégano, sem óleo, sem qualquer coisa, mas se você não colocar o sal, ela fica sem gosto. Já foi em churrasco, com certeza, acredito que sim. Então você pega lá, o churrasqueiro, quando é bom, ele só usa sal grosso. E ele coloca sal grosso, coloca ali na grelha, e aí você come, aí você se delicia, ela tá bem, parece que ela foi temperada 2, 3 dias antes, mas é só o sal, quando o sal é colocado na medida certa. Então, queridos, isso que é Deus em nós, essa é nossa identidade. É por isso que Jesus disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez. Em nome de Jesus nós expulsaremos demônios, em nome de Jesus nós curaremos os enfermos, em nome de Jesus nenhuma arma mortífera poderá nos atingir, e nós estaremos aí recebendo dele a direção para poder fazer discípulos. Hoje você precisa assumir a sua identidade em Cristo Jesus. Hoje você precisa ter convicção quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é filho, você não é uma criatura, você é filho, você tem que ter essa convicção de filho. Você é herdeiro de Cristo, ou seja, você tem o direito de poder herdar tudo aquilo que Deus possui, e nós somos participantes da natureza divina. Através de nós, Deus vai operar milagres e maravilhas. Deus vai transformar vidas. Deus vai usar a sua vida para transformar vidas, para ganhar multidões através das suas palavras. Pessoas vão se entregar a Jesus. Você vai ver pessoas na sua família que antes, outrora, serviam a outros deuses ou estavam perdidos no mundo das drogas, mas através do seu testemunho, da sua palavra, da unção de Deus sobre a sua vida, você vai levar essas pessoas ao arrependimento, a uma nova vida em Cristo Jesus. Assuma a sua posição, assuma a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa ter falado ao seu coração, o Espírito Santo de Deus possa ministrar tremendamente no seu coração, e que você possa, a partir de agora, assumir a sua identidade em Cristo Jesus, arregaçar as suas mangas, pegar no arado, não olhar para trás, para não virar estátua de sal, e fazer a obra do Senhor, ganhar vidas para Jesus, e não só ganhar, cuidar também muito bem dessas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira, e fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração.